Olá, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá ver se eu consigo terminar esse vídeo. Essa é a terceira vez que eu tento gravar ele. Realmente a minha tosse está muito complicada. Às vezes ela dá uma atacada e tá difícil. Orem por mim para que esse momento passe logo. Eu quero refletir um pouco com vocês sobre a nossa existência, sobre a palavra de Deus. Qual que é, na prateleira das suas coisas essenciais para a sua vida, qual a prateleira que ocupa a sua Bíblia? Vamos dizer assim, você tem uma prateleira que tem umas coisas, para baixo a prateleira que tem outras coisas, para baixo a prateleira com coisas com menos importância, e assim, qual que é a importância para você da palavra de Deus? Disso aqui, da palavra, inspirada por Deus. Qual prateleira da sua vida você colocaria ela? Né? Na verdade, a pergunta é assim: em qual prateleira ela está hoje na sua vida? Na prateleira de coisas úteis, de coisas indispensáveis, de coisas que você não consegue sobreviver sem, ou de coisas que às vezes você lembra que existe? Qual é o nível de importância que você tem dado à palavra de Deus? Se a gente fizer uma pesquisa rápida, ou qualquer pesquisa, você vai ver que 90 e tralalá por cento da população brasileira, estamos falando do nosso país, vão dizer que são cristãos, que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus e que acreditam na Bíblia. Mas com que intensidade? Qual é a prateleira que ela está de importância? Qual é? Se você fizer uma pergunta rápida para 4 vizinhos seu, você vai ver que os 4 podem, quase 100% de certeza deles falarem que são cristãos. E de você pergunta, não importa se eles são católicos ou se eles são protestantes, não importa, eles vão dizer que são cristãos. Aí você pergunta para ele, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Em qual livro da Bíblia você está lendo? Esse que é o problema. Essa que é o nosso grande desprezo, a nossa grande dificuldade. Porque a nossa carne odeia oração, leitura bíblica e estudo bíblico. Ela odeia, detesta. Nós não suportamos fazer isso. E oração. Leitura bíblica, estudo da palavra e oração. São 3 coisas que a nossa carne, o nosso eu, o nosso desejo tenta matar, aniquilar de nossos corações e nossa mente de qualquer maneira. De qualquer custo, de qualquer maneira, de qualquer intensidade. E eu queria ler um capítulo com vocês. Um capítulo inteiro, está em Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus. Presta atenção se é ou não é para a gente pensar o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus. Presta atenção o que homens passaram, fizeram, para que hoje eu e você tenhamos um exemplar desse em casa. E aqui é só uma faísca do que aconteceu, para que nós possamos hoje saber realmente quem é Deus. Porque até então, antes desses homens, muitos não iam saber. Muitos não sabiam e hoje não saberíamos se esses homens não tivessem existido. Principalmente depois que Cristo partiu. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 11 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entenderam que o mundo pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo,
dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Transladar é ser levado embora, sem conhecer a morte, sem morrer. Deus veio e levou ele embora. Arrebatamento, vamos dizer. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. No tempo de Noé não existia chuva, mas Deus falou que ia chover e ele acreditou. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é o construtor, é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceder à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ela teve filho com 95 anos. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Ele está falando do marido da Sara, de Abraão, que tinha 105 anos quando teve filho. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiro e peregrino nessa terra, porque os que se diziam claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar para lá. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade, que é o céu. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu filho unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada uma descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Deus pediu para Abraão matar seu filho como prova de fidelidade somente a Deus. E Abraão foi lá matar o filho, mas Deus não permitiu. Ele só queria testar até onde vai a nossa fé e o nosso compromisso com a palavra dele. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou pela fé. Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou a ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque vira que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo-se antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo dos pecados. Ele recusou continuar morando no palácio enquanto o seu povo era escravizado lá no Egito. Ele desceu para ajudar. Ele foi ajudar, ele foi viver como um deles. Ele abandonou tudo, as coisas maravilhosas. Ser filho da filha do faraó, do rei do mundo daquele tempo. Tendo por maiores riquezas o volúpio de Cristo que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa.
Ele vislumbrou mais a recompensa que Deus podia dar para ele do que toda a riqueza que ele tinha no Egito ali. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira de rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, ele viu o que Deus tinha para ele era maior do que ele tinha aqui na terra. Pela fé deixou o Egito. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, porque o destruidor dos primogênitos não tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Eles passaram, mas o exército que veio atrás para prender o povo foi todo afogado. Você se lembra do Mar Vermelho, a abertura de Moisés lá do Mar Vermelho? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Falta-me tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam no fio da espada. Da fraqueza tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E o outro experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, homem dos qual o mundo não era digno, errante pelos desertos e monte, e pelas covas e pelas cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele, sem nós, fôssemos aperfeiçoados. Esses são homens que creram, que provaram a fidelidade de Deus. São homens que provaram que Deus é digno de todo amor, de toda a fé, de toda adoração, de toda devoção, de entregar a nossa própria vida por Ele, de entregar a nossa própria vida quando ela for pedida, ou a vida, ou o mundo. Você dá a vida por Cristo, porque Ele deu a vida por você, Ele deu a vida por mim. Você acredita nisso o suficiente para hoje colocar a palavra de Deus, a Bíblia, a sua Bíblia, na prateleira mais alta das coisas mais dignas, mais importantes para a sua vida? Você acredita nisso ao ponto? Você acredita em Jesus ao ponto de transformar a palavra de Deus, o seu café da manhã e seu chá ao anoitecer para descansar? Você acredita a esse ponto de transformar a palavra da vida, uma coisa que permeia o seu dia inteiro, as 24 horas por dia, ou as 10, 12, 15 horas por dia enquanto você estiver acordado, que você reflita, que você leia, que você lembre, que você saiba que Deus é o autor da sua vida.